Caralho, mano. Machado, conta aí, irmão. Vamos lá. Conta alguma ocorrência sua aí de época de rota. Eu gostaria de começar... Que foi cabulosa. Eu gostaria de contar algumas aqui que eu lembrei, né? Não gostaria de entrar nessas ocorrências aí. Um pouquinho mais pra frente, eu queria contar uma de quando eu tinha 14 anos de idade. Pode ser ou não? Pode? Opa. Que eu tava no ponto de ônibus, posso falar? Lógico. Tinha 14 anos de idade no ponto de ônibus e tal. E vindo pra casa. E automaticamente ali eu tava esperando o ônibus. Naquela época a gente era garoto, mas não tinha esse negócio. Você podia pegar ônibus com 11, com 12 anos, com 10 anos. Hoje não pode mais. Hoje 15 anos, né? O garoto precisa ser um pouquinho mais, né? Mas naquela época, com 12, 13 anos, eu já andava de ônibus, de trem. Pouco não existia metrô, nem nada, né, meu? Aí eu voltando, eu tava voltando lá do escoteiro, e eu parei no ponto de ônibus, eu peguei só minha casa, e nisso aí passou uma viatura de tático móvel. Era o PTM, Prende, Tortura e Mata. E tinha uma mulher no ponto de ônibus e um cara encostado, né? E nisso que parou uma viatura de tático móvel e abordou nós dois. Quer dizer, abordou ele. Abordou ele, revistou ele. E não existia naquela época, né? Na década de 80, não existia cocaína, pino de cocaína. Era mais maconha, né? Aí quando pegou no bolso dele, eu tava com uma bolsa, eu tava assim, próximo dele. Eu tava com o meu uniforme do escotismo, né? Que eu tinha vindo do grupo, que a gente tinha feito uma reunião, na mochila. Aí o polícia pegou e abordou ele e tal, pegou uma paranga de maconha, acho que uns 10 cigarros, 9 cigarros, não sei quantos cigarros, de maconha grande, né? E uns dólares, né, grande. E aí, né, deita no chão e tal, né, meu pai olhando pra minha cara e falou, ele tá comigo. Os polícias olharam pra minha cara e falaram, ele tá comigo também. Aí eu não entendi nada, ele mandou colocar a mão na cabeça, eu falei, não tem nada a ver, põe a mão na cabeça. Eu coloquei e tal, né, meu? Aí ele falou, não, ele tá comigo também. Perguntou se eu conhecia ele, falou, não sei nem quem é esse cara, meu. Tô vindo agora numa reunião e tal, né, meu? Bom, conclusão, meu. Não teve nem pra trocar ideia. Os caras pegaram, botaram ele no chiqueirinho e me botaram junto. Sem falar porra nenhuma. Porque naquela época era outra polícia, né, meu? Era diferente, né, meu? Bom, só que aí no meio dessa situação, os caras pararam embaixo de um viaduto, deram uma administrada nele, entendeu? E não botaram a mão em mim. Só que o cara começou a zerar, meu. Começou a virar os olhos, caramba, acho que não aguentou o reggae. E os caras socorreram ele, um PS que tinha ali na Vila Matilde. E nós dentro do Tático Móvel. Tático Móvel, a vermelha e preta, né? A laranja e preta antiga, né? Quando chegou no PS, meu, os polícias subiram, pá, né, meu? No meio do caminho eu vi os caras falar, meu, nós temos que... É os dois. Aí eles pararam um pouquinho antes do PS, viram como é que o cara tava e perguntaram pra mim. Falou, e aí, ladrão? Eu falei, não sou ladrão, não, senhor. Eu sou um... Opa. Falei, eu não sou ladrão, não, meu. Aí falou assim... Falei, inclusive, meu pai é polícia também, entendeu? Meu pai é sargento da PM, né? Meu pai era subtenente da PM na época, né? E não tem nem porque o senhor me chamar de ladrão, porque eu não sou ladrão, eu trabalho, entendeu? Eu trabalho, eu estudo e eu tô vindo agora do escotismo. Aí um olhou pra cara do outro. Quando eu falei que meu pai era subtenente da PM, ele travou, né, meu? Só que aí eles já tinham falado que ia acender nós dois. Você acredita, mano? E o Mala que tava comigo, quando eu entrei no chiqueirinho, eu já dei 2 socos nele, mano. Mas fechei a mão e dei com vontade mesmo, meio magrelinho. E eu sempre fiz judô, sou faixa preta de judô. Na época eu acho que é roxa, marrom. Eu dei 2 setas nele, Danilo, mas tome. Aí eles subiram o PS da Vila Matilde ali, falou assim... Aí pintou a ocorrência. Ele falou assim, ó, é o seguinte, você vai ficar olhando ele aqui, ele vai tomar uma medicação e depois a gente volta pra pegar vocês. Ah, mano. Quando caiu pra dentro, o Mala ficou na maca. E na época o PS da Vila Matilde era um PS, não era particular, né? Era um PS público, né? Ah, meu, quando botaram o cara lá, meu, a primeira coisa que eu vi foi um extintor na parede.
Aí eu falei, meu, eu vou dar na cabeça desse maluco, mano. Eu olhei assim e falei, eu vou dar na cabeça. Só que eu falei, meu, como é que eu vou dar na cabeça? E o cara, eu vi que ele tava meio, né? E eu vi quando ele deu uma melhoradinha, ele pegou na minha mão, no meu braço assim, e falou 5. Ele falou assim pra mim, você vai junto comigo. Ah, meu irmão. Aí não deu outra, né? Eu dei uma seta nele, mirei pra porta, aí o segurança viu, não entendeu qual é que é, eu, pumba, saí a milhão. Eu vim a pé, eu morava, naquela época, eu morava na Vila Ré, né? Eu vim a pé da Vila Matilde, correndo, fui acho que uns 15 minutos, acho que eu andei uns 8, 9 quilômetros em 15 minutos. Não sei nem como é que eu fiz isso, 15, 20 minutos, máximo. Mas correndo pra caralho. Aí cheguei em casa e tal, ainda na rua da minha casa eu tomei um tropeção, caí, vim meio machucado, meu pai não entendeu nada, expliquei ao meu pai o que tinha acontecido, né? Falei, ó, pai, aconteceu tal coisa, tal, né? Ele falou, vamos voltar lá no PS. Aí pegou o carro, foi no PS comigo, quando chegou lá, o mala já não estava mais lá e o pessoal já tinha retirado ele de lá. Aí eu falei, porra, né, meu, eu não vou nem, né? Só que como naquela época tinha aquela coisa, né, meu, de você... minha mãe era professora, né? Aí eu contei pra minha mãe. Minha mãe perguntou pra mim que eu tava machucado, tudo. Eu falei, os caras me confundiram, não sei. O cara falou que tava junto comigo e eu nem conheço esse cara. E eu contei o que era. Aí no outro dia, fui lá no CPM4, né? Eu fui com meu pai, com a minha mãe lá. Meu pai não entrou, né? A minha mãe entrou e eu fiz um reconhecimento dos policiais que... eu falei, expliquei até pro Coronel Gonzaga, já não tá mais aqui, já faleceu. Mas eu expliquei pra ele, perguntou o que aconteceu, eu falei, aconteceu isso, e eu fui praticamente assim, vítima de uma situação que, né, meu, e graças a Deus não aconteceu o pior, mas podia ter acontecido, né, uma situação que eu, né, então, naquela época, assim, a polícia era outra, não é que eu estou falando mal, muito pelo contrário, mas a forma de abordar, a forma de, né, era bem diferente de hoje. Era uma polícia mais repressiva, não é que era uma polícia mais repressiva, mas era uma polícia assim que às vezes faltava um pouco de, né, assim, de conhecimento, o policial, né, de analisar, de ver, entendeu? Daquele, né, do tirocínio policial, entendeu? Porque você não pode chegar e ser confundido, né, com um miliante, e não existia o Estatuto da Criança, do Adolescente, não existia nada disso. Menor naquela época era tratado igual vagabundo, normal. Tipo, se pegou você errado, já era. Então, graças a Deus, e fazia 15 dias, né, que eu tinha ido comprar pão em casa, e quando eu tava voltando, meu pai sempre falava pra mim, não entra no fliperama. Fliperama naquela época era mato, né, meu? Tinha em quanto é lugar. Sim. Meu pai falava, se você entrar no fliperama e o juizado menor te pegar, você não conta comigo. Falei, puta que pariu, né, meu? Aí um dia, fui pra padaria, tava voltando com o pão, falei, tinha um troquinho, falei, puta, deu aquela vontade de bater um fliperama, cara. Caí pra dentro do fliperama e tal, né, meu? Eu andava meio assim, era meio magrelinho, aí o tiozinho já me conhecia. Ele falou, e aí? Eu falei, não, tio, me dá uma ficha aí que vai ser rapidinho. Era às 9h30 da noite. Cara, coloquei